Olá pessoal, professor Alexandrino Lobão. Vamos à nossa correção do TD de Matemática do 7º ano para a prova global da primeira etapa. Então a questão número 1 fala o seguinte, né? Agrupe as fichas numeradas em duplas, de modo que cada dupla resulte em uma divisão exata com quociente negativo. Então ele quer que eu pegue as fichas, eu vou juntar por cores, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a ficha 20 com a ficha mais 5. Se você prestar atenção, a divisão de menos 20 com mais 5, né? Em sala eu fiz todas as possibilidades, aqui eu vou fazer apenas as necessárias, tá bom? Dá menos 4. Outra ficha que eu poderia pegar seria a ficha menos 15. Aí eu poderia pegar, como foi dito, né? Com o mais 3 ou com o mais 5. O que me convém melhor é que seja com o mais 5, tá bom? Então a próxima ficha vai ser a menos 15 com o mais 5, que isso vai me dar menos 3. A próxima ficha eu posso pegar, tem que ser uma que dê um resultado negativo, né? Bem, eu tenho duas possibilidades, tá bom? Eu posso pegar o menos 6, o 12 e o menos 6, ou o 12 e o 3. O 12 e o menos 3, né? Então, eu posso pegar essas duas possibilidades. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o mais 12 com o menos 3, tá bom? E se eu fizer a divisão do mais 12 com o menos 3, isso vai me dar menos 4. E pegando a última dupla, se eu pegar o menos 6 com o mais 3, se eu pegar essa dupla, o menos 6 com o mais 3, eu ficarei com menos 2. Lembrando que existem outras possibilidades. Vamos à próxima questão. Questão número 2. Ele quer que você indique a expressão correspondente a cada item e calcule o seu valor, se possível, né? Então, nós temos aqui no item A soma de menos 6 com o dobro de mais 5. Então, eu vou somar o menos 6 com o dobro de mais 5. A expressão seria essa, vou colocar aqui, que é mais bonitinho. A soma de menos 6 com o dobro de mais 5. Resolvendo essa expressão, eu ficaria com menos 6 mais 10, que vai me dar mais 4. Prioridade para multiplicação, sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior. Letra B, o dobro da soma. Eu quero o dobro da soma de menos 6 com mais 5, né? Se eu fosse ser bem criterioso. Só que mais com mais fica mais. Aí eu tenho menos 6 mais 5, que vai dar menos 1. E o dobro dessa soma vai me dar menos 2. Letra C, a metade da diferença. Então ele quer que eu faça a diferença entre esses dois números. E aí a metade. A metade é dividir por 2. A diferença entre esses dois números vai me dar 4, positivo, né? E quando eu dividir por 2 vai dar 2. Letra D. O quíntuplo de um número multiplicado pela sua metade menos 5. O quíntuplo de um número é 5 vezes esse número, multiplicado pela sua metade, menos 5. O máximo que eu posso fazer aqui é multiplicar x com x, aplicando a propriedade das potências, e escrever desse jeito. Não tem muito que possa ser feito, não. E a letra E, a terça parte de 900. A terça parte é dividir por 3. Ok, pessoal? Vamos adiante. Questão número 3 diz assim: João, Ricardo e Cristina participaram de um campeonato de videogame. Para fazer uma brincadeira com seus colegas, apresentar os pontos obtidos,
por meio das seguintes expressões. Então, a expressão do Ricardo, a expressão da Cristina e a expressão do João. O quadro abaixo registra a quantidade de pontos dos 6 primeiros colocados. Qual foi a classificação de cada um? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver cada uma destas expressões. Vou dividir aqui em 3 partes, tá bom? E aqui vai ser a parte do Ricardo. Então, o Ricardo eu tenho aqui, ó, menos 5, menos 2 vezes menos 3, mais menos 2 multiplicado por menos 5, mais 7. Lembrando das prioridades. O que é que eu vou fazer primeiro? Primeiro as multiplicações. Então, esta multiplicação aqui tem prioridade e esta multiplicação aqui tem prioridade, tá? Então, é isso que eu irei fazer. Vou repetir o menos 5 e aí vou fazer menos 2 vezes menos 3. Menos vezes menos é mais, 2 vezes 3, 6. Sinal de mais. Os dois têm parênteses, a multiplicação vai ficar dentro do parênteses. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 5, 10. Mais 7. Aqui vai ficar menos 5, mais 6. A ideia é colocar um igual aqui na frente, tá? Igual. Aí mais 10, que dá 10, mais 7. Fazendo essas contas aqui, menos 5 mais 6 dá 1. 1 mais 10 dá 11. 11 mais 7 vai dar 18. Isso quer dizer que o Ricardo foi o primeiro. Vamos a Cristine. A Cristine tem parênteses, tem colchete, né? Então vamos dar prioridade para dentro do colchete. Ó. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Essa multiplicação. Tá? E também posso eliminar esse parênteses, porque eu posso muito bem pensar que aqui tem o número 1 multiplicando. Tá bom? Então aqui vai ficar o colchete. Aí menos 2 vezes 1 dá menos 2. Mais menos 6, eu posso escrever menos 6, fechou? Vezes menos 1. Menos 2 menos 6 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 1. E menos vezes menos dá mais 8. A Cristina foi a terceira colocada. E vamos agora ao João. O João também tem as prioridades, né? Primeiro as multiplicações, essa multiplicação, essa e essa aqui. Aquela regra que eu ensinei, né? Quando os dois têm parênteses, deixa parênteses. Quando só um tiver parênteses, já pode efetuar o cálculo sem um parênteses. Então eu vou ficar com menos 6, mais essa multiplicação aqui vai dar mais 10. 2 vezes 5, 10. Mais menos 3 vezes menos 1, isso vai me dar mais 3. Eliminando os parênteses, eu vou ficar aqui com menos 6 mais 10, que dá 4. 4 mais 3 dá 7. O João foi o terceiro colocado. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão número 4. Questão número 4 diz o seguinte: observe as divisões e encontre o valor do número inteiro x que torna a igualdade verdadeira. Então, um princípio para quem vai começar a resolver equações, tá bom? Vamos à letra A. Tem um certo número que foi dividido por mais 6 e deu menos 6. Bem, esse número só pode ser, não é? Se o resultado da divisão deu negativo, esse x tem que ser negativo. Sinais diferentes, né? Positivo, o outro tem que ser negativo. Sinal diferente, tá? Menos. E o número que eu divido por 6, que dá 6, é o 36. Letra A. Letra B, eu estou dividindo menos 8 por um certo número e está 1. Ou no caso aqui, menos 1, né? Quando é que a divisão dá 1? Quando é o mesmo número. Quando é que a divisão dá menos 1? Quando os números são opostos. Então aqui tem que ser o mais 8. Letra C. Algum número dividido por menos 3 está dando mais 9. Se está dando mais, é porque eles têm sinais iguais. Então, quanto dividido por 3 dá 9? Operação inversa, multiplicando, é o 27. Letra D. Menos 81 dividido por algum número está dando menos 27. Se deu negativo, é porque eles têm que ter sinais diferentes. Então, x tem que ser mais. E 81 dividido por 3 vai me dar 27. E o último,
menos dividido por mais dá menos. 50 dividido por 25 dá 2. Questão rápida e fácil. Vamos adiante. Questão número 5 diz o seguinte: assinale a alternativa correta. Então, tenho que fazer essas contas e ver quem é o maior, quem é o menor. Às vezes você não vai ver nem a necessidade de você realmente efetuar a multiplicação em si. Porque se você sabe que essa multiplicação aqui dá mais e que essa multiplicação aqui dá menos, nós sabemos que o positivo é sempre maior que o negativo, né? Então essa aqui é falsa. O próximo aqui vai dar menos, aqui também vai dar menos. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15. Esses dois são iguais, então isso aqui é falso. Aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar menos. Como menos 1 é o maior dos negativos, então essa aqui eu já sei que está certa, seja lá qual for a multiplicação que dê desse lado. Mas, só para ficarmos mais seguros, vamos efetuar a multiplicação de 82 por 55. 82 vezes 55 dá 4.510. Como os negativos, quanto menor é o número, maior ele é. Então a resposta certa é menos 1. O último, aqui vai dar menos e aqui vai dar mais. Consequentemente, esse aqui é o maior. Não precisa nem fazer as contas. Aqui dá 56 e aqui dá 8. Né? Já sabia que era maior só pelo sinal. Resposta certa, letra C. Vamos à próxima. João tem um lote quadrado. João tem um lote quadrado, ok, de 225 metros quadrados de comprimento, não, né? Como eu falei, de área. Né? E precisa fazer um cercamento, ou seja, cercar, né, o contorno de todo esse lote. Para deixar mais seguro, ele vai cercar o lote com 3 voltas completas. Ele vai botar 3 voltas aqui, fio, 3 voltas de fio aqui, em cada um dos lados, né? Como na imagem a seguir que eu estou fazendo aqui. De quantos metros de cerca ele vai precisar? Então, pessoal, como foi dito, se um problema lhe dá área e você precisa do lado, o lado é calculado sempre tirando a raiz quadrada da área. E a raiz quadrada de 225 é 15. Isso quer dizer que o lado desse terreno que é quadrado é 15 metros. Tá? Como ele tem 4 lados, que também é chamado de perímetro, o perímetro vão ser os 4 lados que medem 15 metros. 4 vezes 15, 60 metros. É o perímetro do terreno. Ele vai colocar cerca? Vai. Vai dar uma volta? Não, vai dar 3 voltas. Então, eu vou precisar de 180 metros de arame. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 7. Para reformar seu quarto, Pedro precisa comprar tintas e rodapés. Como seu quarto tem 4 paredes, né? Vou tentar fazer uma visualização aqui 3D do quarto dele, tá? Tá aqui o quarto do Pedro. Tem 4 paredes. É bom que tenha 4 paredes, né? 4 paredes, tá? E o teto a serem pintados. Então ele vai pintar as 4 paredes, né? Vai pintar essa parede aqui, essa aqui, a lá de trás, aquela outra lá. E também vai pintar o teto. Vai pintar tudo, só não vai pintar o chão. Certo? O pedreiro pediu a ele que comprasse uma lata de tinta que rendesse 45 metros quadrados de pintura. Quando chegou à loja, percebeu que o pedreiro não solicitou a quantidade de rodapés. Sabendo que as 4 paredes do quarto e o teto são quadrados, então essa figura aqui é um quadrado e todas as outras também, inclusive um teto, né? Tem que ser um cubo. Tem as mesmas medidas, de quantos metros de rodapé ele vai precisar. Então você tem que entender o seguinte, ó, que ele vai colocar tinta, né, ele vai pintar as 4 paredes, tá? Aqui são as paredes.
mais o teto. E isso tudo ele vai gastar 45 metros quadrados. Mas note, as 4 paredes do teto são 5 paredes. Tá? Se 5 paredes eu vou precisar de 45 metros quadrados, se eu dividir 45 por 5, vai me dar 9 metros quadrados. Isso será a área de cada parede, 9 metros quadrados. Porém, como vimos no outro, eu quero colocar rodapé. Rodapé tem a ver com lado, não tem a ver com área. Eu vou precisar do lado deste quadrado. O lado é só tirar a raiz quadrada da área. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, esse lado aqui do quarto tem 3 metros. Ele vai colocar rodapé nos 4 lados. Então, multiplicando isso aqui por 4, ele vai precisar de no mínimo 12 metros de rodapé. Ok, pessoal? Questão número 8 diz o seguinte, tá? Em certa família vive-se uma situação interessante. A bisavó teve 2 filhos. Cada filho dela teve 2 filhos. E cada neto também teve 2 filhos. Seguindo essa lógica e considerando que a bisavó é a primeira geração, na sexta geração da família serão quantos primos? Vamos lá. Bem, pessoal, vamos considerar que aqui é a bisavó, tá bom? Então ela é a primeira geração, tá? Eu fiz esse desenho aqui para ficar mais fácil de entender. Então, se você olhar, a primeira geração é ela. Ela teve 2 filhos. Então, na segunda geração, eu tenho 2 filhos, tá? Primeira geração é ela, só. Na segunda geração, ela teve 2 filhos. Cada filha teve 2 filhos. Então, isso vai me dar 4. Então, a terceira geração são 4 filhos, né, que são os netos dela. Né? A terceira geração. A quarta geração, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a quarta geração, eu terei 8 filhos. A quinta geração, vou botar aqui embaixo, a quinta geração já vai ter 16, tá? E a sexta geração serão 32, tá? A sexta geração é essa aqui, ó. Eu tenho 32 pessoas aqui, tá? Colocando assim, primos de mesma geração, vamos dizer assim, são 32 primos. Agora, se a pergunta fosse quantos primos eu tenho, tá? Se eu sou essa pessoa aqui, imagine que isso aqui sou eu, tá? A resposta é 32, mas vamos lá, imagine que isso aqui sou eu. Então, eu tenho quantos primos? Eu não tenho 32 primos nem 31 primos, porque esse aqui é meu irmão. Tá? Então, os primos seriam os outros, tá bom? Então, a resposta é 32, quantos primos são ao todos, né? E se eu perguntasse, eu tenho quantos primos? Né? Eu tenho 30 primos, tá bom? Mas a resposta vai ficar como 32 mesmo, porque a pergunta aqui é, serão quantos primos? Ok? Vamos à próxima. Questão número 9 diz o seguinte, né? As propriedades das potências facilitam os cálculos de uma expressão. Utilizando essa propriedade, encontre o valor da expressão a seguir. Tá? Então, as propriedades das potências. Quais são essas propriedades? Então, vamos lá, pessoal. A primeira propriedade é a propriedade de multiplicação de potência de mesma base, que diz o seguinte, se você tem um produto de potências de mesma base, mesma letra A, você vai repetir a base e vai somar os expoentes, tá? Exemplo com número, eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Mesma base, mesmo número 2. Então, eu vou repetir o 2 e vou somar 3 mais 5. 3 mais 5, 8. Pronto. Segunda propriedade, divisão de potência de mesma base. A ideia é a mesma. Só que se eu estou dividindo potência de mesma base, vou botar um 13 aqui, tá? Em vez de somar, eu vou subtrair os expoentes. E 13 menos 5, coincidência aqui, também vai dar 8. Bom, terceira propriedade, potência de potência. Ela não tem duas bases, ela só tem uma base, tá? Mas ela tem dois expoentes, separados obrigatoriamente por um parênteses, ou por um colchete, ou por uma chave, dependendo do nível
que eu queira fazer, tá certo? O que é que diz essa propriedade? Diz o seguinte, que se eu tenho uma potência, uma base, essa potência está sendo elevada a um certo número, e esse resultado estiver sendo elevado a um outro expoente, potência de potência, né? Você deve conservar a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. Próxima propriedade é a potência de produto, tá? A potência do produto é apenas quando você tem bases diferentes. Então você tem duas bases diferentes aqui. Você vai usar a seguinte propriedade, que se um produto, e também quociente, tá? Aqui é a mesma propriedade, só que para multiplicação, outra para divisão. Se você tem um produto ou uma multiplicação, uma divisão, elevados a um certo expoente, você vai distribuir esse expoente entre os elementos do produto ou da divisão, tá bom? Basicamente, se você tem 2 vezes 3 elevado a 4, você vai escrever o 2 elevado a 4 e o 3 elevado a 4. Tranquilo? Certo? E se for uma divisão, se você tem 3 sobre 2 elevado a 5, você vai ficar com 3 elevado a 5 e o 2 elevado a 5. Tá bom? Então vamos lá, vamos tentar usar as propriedades. Bem, quando eu olho para cá, eu vejo essas duas bases aqui iguais de cima e essas duas de baixo também iguais. Então eu vou usar a propriedade aqui em cima, usar as propriedades que melhor se adequam e depois eu vou usar essa aqui. Bem, às vezes sim, às vezes não. Antes de começar qualquer cálculo, preste atenção nas bases. Tá? Aqui eu tenho 121 e a outra base é 11. Será que eu não consigo pegar esse 121 e transformar em uma potência de base 11? Bem, sim. Por quê? Porque 11 ao quadrado é 121. Então, isso quer dizer que essas duas bases aqui, elas podem ser simplificadas para que todas as 4 bases fiquem iguais e eu posso usar apenas essas propriedades aqui, tá bom? Então, eu vou fazer isso. No lugar do 121, eu vou escrever 11 ao quadrado. Só que ele está elevado a 15, tá bom? Vezes. Aqui também tem 121, então também vou escrever 11 ao quadrado. Só que ele está elevado a 5. Mas também tudo isso está elevado a 3. Sobre 11 elevado a 2 elevado a 10 vezes 11 elevado a 9, tá? Eu consegui fazer todas as bases ficarem base 11. Quando você tem uma expressão que tem parênteses, né, você sabe que tem que primeiro se livrar desses parênteses. Então vamos nos livrar desses parênteses. Como? Aplicando esta propriedade aqui, a potência de potência, que me garante que quando eu tenho uma base e dois expoentes separados por um parênteses, é só multiplicar. Então, eu vou fazer 2 vezes 15, isso vai me dar 30 vezes. Aqui também vai ser 11. A pessoa tem um parênteses, tem um colchete. Não tem problema nenhum. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Tudo isso dividido por, aqui embaixo, ó, também tem esse parênteses. 2 vezes 10, 20 vezes o único número que não tinha parênteses para ser resolvido. Pronto, então eu usei essa propriedade aqui em todo mundo. Ótimo. Vamos agora usar esta propriedade aqui, a multiplicação de potência de mesma base. Eu devo repetir a base e somar os expoentes. Vou fazer isso no numerador e vou fazer isso no denominador. Em cima vai dar 60, embaixo vai dar 29. E agora eu tenho nada mais nada menos do que uma divisão de potência de mesma base, né? A divisão diz que eu vou repetir a base e pegar o expoente e subtrair. Se eu fizer 29 menos 30, isso vai me dar 31. E pronto, uma conta que parecia super difícil, ela ficou bem simples. Ok, pessoal? Vamos à próxima.
A próxima questão também tem multiplicações, potências, então provavelmente, né, muito expoente, muita propriedade. Vou anotar novamente aqui as propriedades das potências, tá bom? Só que aqui temos duas bases igual à anterior. A única diferença é que eu não consigo pegar o 3 e escrever como uma potência de 2, tá? Não dá. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar essas duas propriedades aqui que trabalham com bases diferentes, tá? Além, logicamente, das propriedades que quando tem parênteses, que é essa aqui. Então, vamos lá. Olhando a conta, a primeira propriedade que eu vou usar vai ser essa aqui. Se eu tenho uma potência, aliás, eu vou usar essa aqui misturada com essa, tá? Se eu tenho um parênteses e dois expoentes, eu devo multiplicá-los. Se eu tenho bases diferentes elevado a um expoente, cada um elemento da base, né, vai ganhar esse expoente. É isso que eu vou fazer no primeiro parêntese aqui. Ó. No primeiro parêntese, nós temos 2 vezes 3 elevado a 3. Por essa propriedade aqui, a potência de um produto, eu posso escrever 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Esse 2 aqui não tem nada, vou só repetir. E aqui eu vou usar a propriedade potência de potência, tá? Porque só tem uma base e dois expoentes. Então, 5 vezes 2 vai dar 10. Tranquilo? Aqui embaixo, ó, aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no numerador, só que agora tem um detalhe, né? Esse número aqui é como se ele já tivesse um expoente, tá? Então, quando eu for distribuir aqui, eu não posso esquecer, né, de colocar um parênteses e aí vai ficar a elevado a m vezes n, certo? Então aqui, ó, 2 ao quadrado, só que eu vou elevar a 2. Então vai ficar 2 elevado a 2 elevado a 2, porque esse 2 aqui ele vai ser distribuído entre os fatores aqui, tá bom? Vezes a mesma coisa eu vou fazer com o 3. O 3 já está elevado a 5, só que agora eu vou elevá-lo a 2. Legal? Aqui em cima não tem parênteses nenhum, eu só vou repetir, tá? E aqui embaixo eu tenho parênteses, eu sempre tento acabar com os parênteses. Isso aqui vai dar 2 elevado a 4, aplicando a propriedade aqui potência de potência, e aqui vai ficar 3 elevado a 10, tá bom? Dependendo da maneira que você for trabalhar daqui, você tem várias possibilidades. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu vou juntar por semelhança de base. Eu vou escrever aqui todos os números que são base 2, tá bom? E vou escrever aqui em outra fração, que está multiplicando. Então aqui, como todo mundo é multiplicação, eu posso separar do jeito que quiser. Eu vou colocar aqui todo mundo que tem a base 3. Tranquilo? Então tá aqui, ó. Os de base 2, coloquei aqui. Os de base 3, coloquei aqui. Bem, e agora? Olha aqui, eu posso aplicar a propriedade, já que é a mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Embaixo só tem um número. Vezes. Aqui, pessoal, eu posso aplicar a propriedade igual, mas eu também poderia cancelar, tá? Não vou cancelar não, mas eu poderia cancelar já que eu tenho uma multiplicação. Vou aplicar as propriedades que eu acho que vocês vão entender mais fácil, né? Repete a base e soma os expoentes. E aqui é só repetir. Bem, aqui é uma divisão. Vou aplicar a propriedade de divisão de potência em mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. E aqui é a mesma coisa. Repete a base e subtrai os expoentes. Pronto, eu usei as propriedades, tá? Resolvi a expressão o máximo que eu pude aplicando apenas as propriedades. Agora, né, sigo o resultado correto das expressões, dica, lembre de utilizar a propriedade, ele quer que eu resolva isso aqui. Então vamos lá, 2 elevado a 1 dá 2, vezes 3 elevado a 3 dá 27, e 2 vezes 27, 54, tá? Vamos à próxima. Questão número 11 diz assim: qual é a soma dos algarismos do resultado da expressão? Ah, eu vou usar as propriedades? Não sei, tá? Vamos ver.
Bem, vou tentar usar as propriedades aonde eu puder. Depois a gente vê o que faz, né? 171 elevado a zero. As propriedades dizem que todo número elevado a zero é 1. Então já comecei colocando 1 ali. Vezes 7 elevado a 3 elevado a 3. Como tem um parênteses separando, 3 vezes 3, 9. Aqui embaixo, raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Olha aí, aparecendo só 7. Vezes raiz cúbica de 343. Né? Eu tenho que descobrir que número elevado a 3 dá 343. Por sorte, pessoal, tá? Esse número é o 7. Tá? Então aqui vai ficar 7. Aí depois tem o que? Tem vezes 7, tudo isso elevado a 3. Aqui eu poderia fazer 7 vezes 7, 49, 49 vezes 7, 343, ou poderia logo escrever, tá? Esse 1 não vou nem colocar, tá? Ou então eu posso escrever 7 elevado a 3. Aqui tem 1, aqui tem 1 e aqui tem 1. Quando eu somar vai dar 3 elevado a 3. Então aqui vai ficar 7 elevado a 9 sobre 7 elevado a 9. 7 elevado a 9 dividido por 7 elevado a 9, isso aqui vai dar, se eu for usar as propriedades, né, vai ficar 7 elevado a 9 menos 9, que nem precisaria estar, 7 elevado a 0, que é 1. Ou aplicando a divisão, né, você tem dividindo dois números iguais, o resultado é sempre 1. Fica ao critério de vocês como utilizar as propriedades, tá bom? Então a resposta aqui é 1, somados ao algarismo só tem 1, então a resposta é 1. Vamos ao próximo. Cada afirmativa correta a seguir tem valor 2 pontos. Cada afirmativa errada tem valor de 1 ponto. Qual é a nota desse rapaz? Né? Então vamos lá. Primeiro, menos 5 elevado a 3. Se você pegar menos 5 e elevar a 3, isso é menos vezes menos vezes menos. Quantidade ímpar dá menos 125. Então aqui é a primeira, um pontinho para ele. Raiz quadrada de número negativo. Isso não existe, tá? Dentro dos conjuntos dos números inteiros, no caso de vocês. A próxima, menos 3 elevado a 2 dividido por menos 3 elevado a 3 dá menos 13. Bem, se eu aplicar a propriedade da divisão de potência de mesma base, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Isso aqui não dá menos 13, dá menos 13 elevado a menos 1, que é menos 1 sobre 13. Então aqui ele errou, ganhou um ponto. Aqui ele errou, ganhou um ponto. E o último, um número dividido por ele mesmo nunca será zero. Então isso aqui também está errado. Um número dividido por ele mesmo, o resultado é sempre 1. Esse rapaz tirou 4, errando tudo, tá? Vamos ao próximo. Pedro está fazendo um curso de programação de computadores e, para treinar, ele criou um algoritmo que calcula o quadrado de um número e depois subtrai pelo valor de seu cubo. Assim, se o valor numérico colocado no algarismo fosse y, ele calcularia o valor de y ao quadrado menos y à terceira automaticamente. Para fazer um teste, Pedro colocou o número menos 3 em seu algoritmo. Qual será a resposta correta que ele encontrará? Então, o algoritmo faz o seguinte: eleva o número ao quadrado e depois subtrai do número elevado ao cubo. Como o número escolhido foi o número menos 3, ele vai pegar o menos 3 e vai elevar ao quadrado e vai subtrair desse número menos 3 elevado ao cubo. Eu tenho que colocar esses parênteses, tá bom? Eu não posso aplicar propriedade, porque não existe propriedade para subtração e para adição. Eu tenho que resolver, tá? Menos 3 ao quadrado vai dar mais 9. Menos 3 à terceira vai dar menos 27. Esse menos com esse menos vai dar mais 27. E 9 mais 27, 37.
6. Tranquilo? Vamos adiante. Questão 14. Dada a expressão a seguir, determine seus termos algébricos e separe cada termo em parte literal e em parte numérica. Então, eu tenho essa expressão aqui, tá? Tem 4 termos, é um polinômio. O termo que eu escolhi aqui é o 3x ao quadrado. Qual é a parte literal? Qual é a parte com letra, né? Qual é a parte numérica? Lembrando, pessoal, que a parte numérica é o número que multiplica a letra e não o número que está elevado à letra, tá? Nada de querer colocar o 2 aqui também, tá certo? É apenas o coeficiente que nós chamamos, ok? O próximo aqui escolhido é o menos 9y elevado a 3. Então, qual é a parte literal? Y elevado a 3. Qual é a parte numérica? Menos 9. O próximo é o z elevado a 2. Parte literal, z elevado a 2. Parte numérica, 1 ou mais 1, como preferir. Ah, mas não tem. Sim, não tem, mas toda letra que não tem número tem 1 na frente. Então você bota logo para não esquecer. E o último é menos 5x. Parte literal, x. Parte numérica, menos 5. Acabou. Finalizou. Vamos à próxima. Questão 15 afirma o seguinte, né? Analise as expressões algébricas a seguir e marque a que apresenta apenas termos algébricos semelhantes. O que são termos algébricos semelhantes? Mesma parte literal. Então, vamos lá. A letra A, temos 5x ao quadrado. Ela só vai ser toda semelhante, né? Se o outro for x ao quadrado. Não é, então essa aqui está fora. Não precisa nem olhar para mais, tá? A letra B, o primeiro tem x ao quadrado. O segundo tem x ao quadrado. O terceiro tem x ao quadrado. Então a resposta certa é a letra B. Só para desencargo de consciência, na letra C, x ao quadrado, y. Morreu. Na letra D, x à terceira, x ao quadrado. Morreu também. Então a resposta certa é letra B. Todos eles são semelhantes quando eles apresentam a mesma parte literal. Lembrando que xy e yx continuam sendo semelhantes, tá? A ordem das letras, se elas estiverem multiplicando, não altera, continua sendo semelhantes. Tudo bem? Vamos adiante. Décima sétima afirma o seguinte, né? Observe a figura a seguir e determine a expressão algébrica que representa seu perímetro. Em seguida, determine o valor desse perímetro para x igual a 3. O que você vai fazer? O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Qual é a dica que eu dou? Pega os lados que tem x, ó, e soma primeiro. Então aqui tem 1x, 2x, 3x. Aqui tem 4, 5, 6. Então eu tenho 6x. Tá? E aí depois você soma os números. 10 mais 7, 17. Com mais 7, 24. Esse aqui é o perímetro. Vai ser 6x mais 24. E você não pode fazer isso aqui. Eu não posso somar letra com número, tá? Eu só posso somar 6x com um termo semelhante a ele, ou seja, alguma coisa que também tenha x. É para isso que você aprende termos semelhantes, ok? Então, tem um problema de calcular alguma coisa com x? Faz primeiro só os que tem x. Ó. 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x. E aí depois somos os números. 10 com mais 14, 24. Pronto. Respondi metade do problema. Falta a outra parte, né? E determine o seu valor, né, para x igual a 3. Aí o que é que ele quer? Ele quer que você tire o x e bote o 3. Como o 6 está multiplicando o x, o 6 vai multiplicar o 3, mais 24. 6 vezes 3, 18. 18 mais 24, 42 de bolinha, ok? Questão simples se você tomar o cuidado de somar todos os x e depois somar só os números e não misturar esses dois. Eles vão ficar um somando com o outro, tá? Eu não posso somar
termos que não são semelhantes. Muito importante para o 7º e 8º ano esse conhecimento. Vamos à próxima. Os dias da semana podem formar uma sequência. Veja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, isso aqui é uma sequência. Se em um determinado ano o dia 1º de janeiro caiu em uma segunda-feira, em qual dia da semana caiu o 100º dia desse ano? Então, pessoal, o 100º dia. Vamos lá, como é que eu posso fazer esse problema? Então, olha, você pode fazer assim, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Alguns vão tentar fazer assim, tá? O primeiro dia da semana que é o segundo. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vamos colocar aqui 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aí vão perder um certo tempo, mas vão encontrar o 100º dia, tá? Com certeza eles vão encontrar o 100º dia. Lá pela 12ª, 13ª linha aqui, você vai encontrar esse número, certo? Só que eu não quero perder esse tempo. Como aqui é uma sequência, o que você pode fazer? Você pode pensar o seguinte, ó. Todos os números que estão no domingo, tá? São múltiplos de 7. Tudo bem? Todos os números que estão aqui são múltiplos de 7. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar encontrar o múltiplo de 7 mais próximo do 100º dia. Como é que eu faço isso? Dividindo por 7. Se eu dividir 10 por 7 dá 1, né? 1 vezes 7 é 7, dá 3. 30 dividido por 7 vai me dar 4. 4 vezes 7, 28, para 32. Já teria até a resposta, mas vamos lá. Então, aí o que é que eu faço? 7 vezes 14. Eu vou tirar, ele não é múltiplo de 7. Por quê? Porque deixou o resto. Então, qual vai ser o número mais múltiplo de 7 aqui, mais próximo de 100, que é múltiplo de 7? É 7 vezes 14, que dá 98. Então, o número 98 estaria aqui, porque ele é um dos múltiplos de 7. E aqui está todos os múltiplos de 7, tá bom? Aí, aqui embaixo, né? Seguir essa linha aqui. Aqui embaixo seria o 99. E aqui seria terça-feira seria o 100. Então, o 100º dia seria a terça, tá? Essa é a maneira mais simples de se fazer, sem precisar colocar todos os números. Ah, tem um jeito mais rápido? Um pouquinho mais rápido, tá? Como esses números aqui são os múltiplos de 7, tá? Os números que ficam aqui são os múltiplos de 7, ou melhor, os números que, quando divisíveis por 7, deixam resto 1. Por exemplo, 8. Ó. Se eu pegar 8, que é o próximo, dividir por 7, tá? Quando eu pegar 8 dividir por 7, vai dar 1 e vai sobrar resto 1. Tá? Todos os números que ficam aqui, ó, aqui ficaria o 15. Ah, ó, 14 e 15. Se eu pegar o 15 e dividir por 7, vai dar 2 e vai sobrar resto 1. Então, todo mundo que está aqui são aqueles números que, quando divisíveis por 7, deixam resto 1. Aqui, quando divididos por 7, deixam resto 2. Aqui deixa resto 3. Aqui deixa resto 4. Aqui deixa resto 5. Aqui deixa resto 6 e aqui não deixa resto, tá? Aqui seriam os que a divisão é exata. Quando eu fiz a divisão, vocês notaram que o resto é 2? Então já sabia que seria na posição que o resto é 2. Ou seja, terça-feira, ó, bate do mesmo jeito, certo? Aí eu não teria que ter feito esses continhas aqui, tá? Nem essa, nem essa, nem essa. Olhei para o resto é 2, então ele vai estar no mesmo coluna daqueles que deixam o resto 2, que é terça-feira. Mas se você quiser multiplicar e encontrar o primeiro número mais próximo de 100, que é múltiplo de 7, aí você coloca só os dois próximos números e vai ver que dá terça-feira do mesmo jeito. Ok, pessoal? Uma sequenciazinha bem interessante, tá? Tem gente que escreve essa sequência assim, né? 2, 9, 9 mais 7, 16, 16 mais 7, 23. Que sequência é essa, né? Essa aqui é a sequência dos números que são múltiplos de 7 mais 2. Escrevendo daquele jeito, né?
seriam múltiplos de 7, porque estão andando de 7 em 7, né? Só que mais 2, né? Certo? O zero aqui, começando do zero. Ou então, para ficar mais parecido com a expressão, poderia fazer assim, né? Mais 2. Se o x for 1, aqui dá 0, dá o número 2. Se o x for 2, vai dar 1, que vai dar o 9. E assim sucessivamente, ok? Isso vale para todos aqui. Se eu quiser armar uma definição para esses números aqui, eles são os múltiplos de 7, mas que deixam o resto 4, tá? Quando você dividir por 7, você vai ter resto 4. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Questão número 18 diz assim: um atleta está treinando para correr uma maratona de 42 km na cidade de São Paulo. Na primeira semana, ele correu 10 km em cada dia de treino. Na segunda semana, ele aumentou para 14 km. Na terceira semana, para 18. Em cada dia de treino e assim sucessivamente. Em quantas semanas esse atleta vai conseguir correr 42 quilômetros em seu treino? Então vamos lá. A ideia do problema é bem simples. Na primeira semana, ele percorre 10. Na segunda semana, ele percorre 14. Na terceira semana, né, ele percorre 18. Então nós já estamos vendo aqui que cada semana que passa, ele aumenta 4 quilômetros. Então, na quarta semana, mais 4 vai dar 22. Tá? Mais 4 aqui dá 22. E mais 4 na quinta semana, se eu somar aqui mais 4, vai dar 26. Mais 4 na sexta semana, mais 4 vai me dar 30. Na sétima semana, mais 4, 34. Na próxima semana, mais 4, 38. Na próxima semana, mais 4, 42. Então ele vai ser na nona semana que ele vai conseguir alcançar os 42 quilômetros. Professor, tem um jeito diferente? Tem, mas aí você precisaria um pouquinho de equação, tá? Já que vocês só aprenderam a armar, não é? Vocês podem ver que na primeira semana eu poderia dizer que ele aumenta de 4 em 4, né? Só que de 4 em 4, aqui não vai 10. Eu teria que somar 6, não é isso? Bora ver, ó. Aumenta de 4 em 4. Como eu falei, aumenta de 4 em 4 para dar 6. Então você teria que pegar isso aqui para encontrar o número 42. Ah, se eu testar o 1, só dá 10. Se eu testar o 2, 8. Com mais 6, 14. Se eu testar o 3, 12. Com mais 2, 18. Se eu testar o 8, 32. Com mais 6, 38. Se eu testar o 9, 42, né? 9 vezes 4, 36, mais 6, 42. Se vocês tivessem já o conhecimento de resolver uma equação, vocês saberiam montar essa parte aqui, tá? E aí, 36 dividido por 4 iria lhe dar os 9, tá? Só para efeito de curiosidade, como eu poderia fazer isso de outra forma. Questão 19, última questão de matemática, né? Analise as sequências de cada figura a seguir. Encontre uma expressão algébrica que determina a quantidade total de quadrinhos de qualquer figura, tá? Bem, a primeira figura tem um quadradinho. A segunda figura tem 4 quadradinhos ao todo, né? A terceira tem 9. A quarta tem 16, né? Porque aqui tem 4 e aqui tem 4. E 4 vezes 4, 16. Então, a quantidade de figura seria dada por n vezes n, ou simplesmente n ao quadrado, porque aqui os números são sempre quadrados. Ó. O primeiro, um quadradinho, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Tranquilo, né? Segunda, encontre a expressão algébrica que determina a quantidade total de quadradinhos pretos de qualquer figura. A primeira figura tem um quadradinho preto.
A segunda figura tem 2 quadradinhos pretos. A terceira figura tem 3 quadradinhos pretos. A quarta figura tem 4 quadradinhos pretos. Então, a quantidade de quadradinhos pretos é sempre o n, né? N. Só isso. Letra C. Encontre uma expressão algébrica que determina a quantidade total de quadradinhos brancos na figura. A primeira figura não tem nenhum quadradinho branco, 0 quadradinhos brancos. A segunda figura tem 2 quadradinhos brancos. Eu vou colocar aqui. A terceira figura tem 3 aqui, 6 quadradinhos brancos. A quarta figura aqui tem 3, 4, 5, 6 e 6 são 12 quadradinhos brancos. E observando isso aqui, sempre a quantidade de quadradinhos brancos é o total menos os pretos. Então, qual é a quantidade total de quadradinhos? N ao quadrado, menos os quadradinhos pretos, N. Essa é a resposta final. Ok, pessoal? Vamos lá, pessoal. Questão número 20 diz assim. Rafael está aprendendo sobre ângulos na escola. E o professor propôs a seguinte atividade. O ângulo de 124 graus, 46 minutos e 30 segundos precisa ser dividido em 3 partes iguais. Qual será a medida de cada parte? Rafael respondeu que cada ângulo será igual a 41 graus, 15 minutos e 30 segundos. Ele acertou? Justifique por meio de cálculos. Então, o que é que nós vamos fazer? Justificar por meio de cálculos, né? Ou você tem duas opções. Ou você pega isso aqui e multiplica por 3 para ver se dá esse. Ou você pega e faz o que o problema falou. Divide por 3 para ver se dá o resultado que Rafael encontrou. Ok, pessoal? Então vamos fazer a divisão. Aproveitamos treinando a divisão, tá? Então eu vou pegar 124 graus, 46 minutos e 30 segundos e vou dividir isso por 3, ok? Cada ângulo com uma cor. Então nós vamos ficar com o seguinte. 124 por 3. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 3 são 12 para 12, 0. Baixo 4. 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 3 é 3. Para 4 sobrou 1 grau. Esse 1 grau vai virar 60 minutos. Que somando aos 46 minutos, isso vai me dar 106 minutos. 106 dividido por 3, vamos começar com 10, né? 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 são 9 para 10, 1. E aí eu fico com 16. Dividido por 3 dá 5. 3 vezes 5, 15 para 16, sobra 1 minuto. Já está diferente, né? Vamos terminar. Esse 1 minuto vai virar 60 segundos. E você vai somar 30 mais 60, que vai dar 90. Praticamente você faz 3 divisões, né? Tomando cuidado que se sobra resto, esse resto vai ter que ir para a unidade inferior. Tá? 1 grau é igual a 60 minutos. 1 minuto é igual a 60 segundos, ok? Então, 60 mais 30 é 90. A divisão que eu irei efetuar agora será 90 dividido por 3, que vai dar 30, né? Precisamos nem fazer muito cálculo. Então, a resposta do Rafael está errada porque ele errou o número do meio. Ok, pessoal? Simples, fácil assim. Vamos à próxima. O engenheiro está projetando uma porta. Em seu projeto inicial, a porta aberta formou um ângulo de 46 graus, 31 minutos e 35 segundos, tá? Com alguma coisa, pode ser com uma parede, com outra, é o ângulo que ela formou. Tá bom? Como a abertura não ficou boa o suficiente para o seu projeto, ele decidiu refazer os cálculos, né? Para que o ângulo da abertura fosse dobrado. Nessa situação, qual será o novo valor do ângulo de abertura dessa porta em sua forma reduzida? Então, eu tenho que calcular esse ângulo na sua forma reduzida. O ângulo foi dobrado. Dobrado é multiplicado por 2. Então, eu vou multiplicar cada um desses números por 2, tá bom? 2 vezes 35, pessoal, 70, né? Multiplicar por 2 dá para fazer até direto. 2 vezes 31, 62.
2. Ou devagarzinho, né? 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Com calma, né? 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 4, 8. Com mais 1, 9. Está multiplicado, só não está reduzido. Para reduzir, minutos e segundos que passarem de 60, eu vou fazer aquele conserto. Tiro 60, acrescento 1 no imediatamente superior. Tiro 60 e não esqueça de devolver no imediatamente superior. Então isso aqui vai dar 93 graus, 3 minutos e 10 segundos. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 22. Né? Sabendo que a diferença entre a medida de dois ângulos é 125 graus, 23 minutos e 32 segundos, e que o menor deles é igual a 43 graus, 34 minutos e 11 segundos, em qual das alternativas aparece o valor, né? Quer saber qual é o valor do dobro do maior ângulo. Tá? Eu tirei os itens para economizar espaço. Então vamos lá. Ele fala que tem uma subtração, então eu tenho um minuendo, o subtraindo, e a diferença. Tá? Então ele falou que, sabendo que a diferença, né, o resultado aqui é 125 graus, 23 minutos e 32 segundos, e o menor deles, né, o menor dos números que eu estou subtraindo, o menor fica embaixo, né, e o menor deles é 34 graus, 43 graus, aliás, 34 minutos e 41 segundos, qual é o dobro do maior deles, ou seja, o dobro do minuendo. O que é que eu tenho que fazer aqui? Se eu quero descobrir o minuendo, eu vou somar subtraindo com a diferença, né? O resto é a diferença. Então vamos fazer uma adição. Vou fazer uma adição aqui desses dois ângulos e o resultado que der eu vou dobrar, tá bom? Então vamos lá. Três contas distintas, tá? 32 com mais 41 vai dar 73. 23 com mais 34 vai dar 57. 125 com 43 dá 169. Ok? Tá tudo certo, porém não correto. Vou tirar 60 e acrescentar 1. Eu vou ficar com 169 graus, 58 minutos e 10 segundos. Só que ainda ele quer que eu dobre esse valor. 2 vezes 10 são 20. 2 vezes 58, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 5, 10 e 1, 11. 2 vezes 9 são 18. 2 vezes 6 são 12 e 1, 13. 2 vezes 1 são 2, com mais 1, 3. Passa de 60, passa de 60. Esse aqui passa muito de 60, né? 60 é 1, 120 serão 2. Então eu vou tirar 120. Vou ter que ajeitar os números e vou colocar 2 aqui. Isso aqui vai dar 338, 118 e 0. Tirei tudo que tinha, né? Aqui eu vou tirar só 60, tá? Tirar 60 e acrescentar 1. Resposta final, que não vai caber aqui, vai dar 339 graus, 58 minutos e 0 segundos. Se você não colocou os 0 segundos, não tem problema. Vamos ao próximo. Questão 23. Realmente estava faltando as medidas, eu ajeitei aqui, tá? Qualquer coisa vocês ajeitam, foi ajeitado em sala, né? Mas eu fiz esses valores aqui para o problema ficar correto, né? Ele quer saber qual é a relação incorreta. Foi isso? Então vamos lá. Primeiro, o que são ângulos correspondentes? Né? Quando você tem duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, você forma 8 ângulos. Porém, apesar de eu ter 8 ângulos aqui, eu só tenho 2 valores, tá? Como eu já falei, se eu disser que esse ângulo aqui mede 80 graus, porque ele é agudo, né? Então ele é menor que 90, botei aqui 80,
todos os ângulos que tiverem um formato agudo nesse desenho, eles também irão medir 80 graus. Então, eu tenho 80 aqui, tá? Vou pintar de azul, todo mundo que foi 80. Esse ângulo aqui é 80, esse ângulo aqui é 80, esse ângulo aqui é 80 e esse ângulo aqui é 80. Os outros 4, né, são suplemento de 80. Suplemento, né, é só subtrair de 180. Isso aqui vai dar 100. E todos os ângulos obtusos aqui vão medir 100 graus. Ok? Se você juntar os que tem 80 com os que dá 100, você vai ter dois ângulos suplementares, né, que a soma deles é 180. Tá? Fazer os cálculos aqui é relativamente fácil, é só ter um pouquinho de noção, usar aquela regrinha do dedo, né? Dedos agudos aqui, ângulo agudo. Se for muito aberto, ângulos obtusos também são iguais, tá? Mas existem nomes que relacionam essas relações, tá? Vocês viram aqui, 5 nomes, tá? Além do OPV, que são opostos pelo vértice. Quem são os opostos pelo vértice? Como o próprio nome diz, né? Os opostos pelo vértice. São esses dois. Esses dois aqui são chamados de adjacentes suplementares, tá bom? Porque a soma dos dois vai dar 180. Voltando aqui para o nosso conteúdo, só uma revisãozinha básica. Ele fala ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? São ângulos que estão na mesma posição. Por exemplo, o A, aliás, o A não, o B, ele é correspondente ao F. Outra cor, o A aqui é correspondente ao E. Outra cor, o C é correspondente ao G. E outra cor, o D é correspondente ao H. Tá? Então, esses são os 4 pares de ângulos correspondentes. Ele falou que o A e o E. O A e o E. Então, realmente está certo, eles são correspondentes. Eles estão um em cada transversal, né? Um em cada paralela, do lado esquerdo da paralela, na parte de cima da transversal. Não, desculpa. Ele está em cima do lado superior da paralela, do lado esquerdo. Isso aqui também está do lado de cima à esquerda. Então, esses dois são chamados de ângulos correspondentes. Eles têm sempre o mesmo valor. Ok? Então, esse aqui está certo. Os ângulos D e F são chamados alternos internos. Para ser interno, tem que estar dentro. Então, esses 4 ângulos são chamados de ângulos internos, porque eles estão entre as paralelas. Tá bom? Vamos lá. Ele quer saber sobre o D e o F. O D e o F, eles são alternos. Por que eles são alternos? Porque um está do lado direito, o outro está do lado esquerdo. Eles estão alternando a transversal entre as paralelas. Então, eles são alternos internos. Está certo. O próximo, o B e o H, são chamados alternos externos. Mesma história. A transversal aqui, um está do lado esquerdo, o outro está do lado direito. Como os dois estão para fora da transversal, das paralelas, eles são chamados de alternos externos. Também está certo. Letra D, o C e o F. O C e o F são chamados colaterais internos. Bem, internos eles são, estão na parte de dentro. Colaterais quer dizer que eles estão do mesmo lado. Colar, mesmo lado, tá? Colados, né? Co de mesmo lado. Então, eles estão do mesmo lado. Colaterais internos. E eles estão do lado de dentro. Tá? Detalhe que os colaterais internos eles não são iguais, mas a soma deles é 180. Estão do mesmo lado da transversal, só que um é mais fechadinho, é agudo, e o outro é obtuso. Eles são colaterais internos. Eles são sempre suplementares. Tá certo? E a próxima, o B e o G, são alternos, ou melhor, são colaterais externos. Isso aqui a gente vai colocar o errado, né? Que eu esqueci, a gente botou a letra H, não foi, se eu não me engano? O B e o H, né, que nós estamos agitando, eles vão ser colaterais externos, né? O B e o H
são colaterais externos. Nós, como queremos uma falsa, nós deixamos a última aqui falsa, tá bom? O correto seria o B e o G, e não o B e o H. Então, a que nós deixamos falsa foi a letra E. Ok, pessoal? Vamos adiante. Vamos lá, questão 24. Analise a figura a seguir e determine o valor da soma de x mais y mais z. Tá? Então é o seguinte, pessoal. Quando você tem, estudando conteúdo, eu disse que duas retas paralelas cortadas por uma transversal formavam 8 ângulos, mas porém somente 2 valores. Né? Então os agudos eram todos iguais e os obtusos também. Não foi assim que eu falei? Isso é sempre válido. O problema é que aqui eu não tenho duas paralelas cortadas por uma transversal. Eu tenho duas paralelas cortadas por duas transversais. Aí você tem que analisar com mais cuidado, tá? O que é que eu aconselho? Você usar apenas duas paralelas e uma transversal. Nesse meu desenho aqui, eu só vou considerar os desenhos, tá? Os valores que estão com ângulos formados nas linhas que estão em vermelho, tá bom? Ó, então, esse ângulo aqui não tem nada. Eu não posso falar sobre os 50, porque o 50 não está indo de linha vermelha a linha vermelha, de reta vermelha a reta vermelha. 50 daqui para cá, então não posso falar nada sobre ele, tá bom? O que eu posso falar é que aqui vale y, então esse ângulo aqui também vale y e, consequentemente, esse ângulo aqui também vale y. O problema é que eu não sei quanto é que vale y. Eu sei que todos esses cantos que eu estou colocando a letra y, todo mundo aqui é igual, seja lá quanto for. Ah, é 50? Não, não é 50 porque 50 está aqui em cima. 50 não está entre duas paralelas e uma transversal, tá? E o ângulo mais fácil de encontrar aqui é o x. O x é 60 graus, porque o x ele é oposto pelo vértice, né, ó, oposto pelo vértice aqui, tá? O x é 60 graus, dá para ver fácil, ok? Então vamos lá. Bem, acabou o que eu podia fazer aqui. O y eu trouxe para cá, eu não consigo fazer mais nada, eu não sei quanto é que vale esse pedaço aqui para poder falar alguma coisa, tá? Não diretamente. Então vamos passar para o z. Então eu vou pegar, ó, agora só vale o que está azul. Tudo que for azul eu sei que é igual. Então aqui, ó, tem 50. Então esse ângulo aqui é 50 também, porque ele é agudo, oposto pelo vértice. E aqui também está azul, ó, correspondente aos 50. Aqui também é 50. Aqui também é 50. Tudo que está nessas linhas azuis aqui é agudo, vale 50. Então z é 50 graus, tá? E para encontrar o y, ou lá por cima ou aqui por baixo, tanto faz, tá? Se você vai fazer por cima, se você vai fazer por baixo. Se você observar, esses três ângulos aqui, eles vão dar um total de 180. Os três ângulos são suplementares, três juntos, né? Como 50 mais 60 é 110, para 180 está me faltando apenas 70. Isso quer dizer que o meu y vale 70 graus. 70 mais 60, 130, com mais 50, 180. Então, meu y vale 70 graus. E quando eu somar x mais y mais z, eu vou ter exatamente x mais y mais z, eu vou ter exatamente 180 graus. Ok, pessoal? Questão 25. Na imagem a seguir, representa as ruas do bairro de Gustavo. Tá? Para ir do trabalho, ele sai de casa, que fica na rua 1. Tá? Então, ele mora na rua 1. Rua 1 é essa aqui. Ó. Ele mora na rua 1, tá? Antes do cruzamento com a rua A. Então, vamos supor que ele mora por aqui. Certo? E segue em direção à rua B. Então, ele vai da rua A em direção à rua B, onde faz uma curva Y. Espera aí? Não. Voltando para o começo. Para ir ao trabalho, ele sai de casa, que fica na rua A, antes do cruzamento, aliás, na rua 1, antes do cruzamento com a rua A. Segue em direção à rua B,
onde faz uma curva de ângulo X. Então ele mora aqui na rua A, ele vem aqui até a rua B, onde faz um ângulo em forma de X. Em seguida, vai até a rua 3, em seguida ele vem até a rua 3, aqui, tá? Onde faz um ângulo Y. E chega no trabalho que fica na rua 3. Entre as ruas A e B. Entre as ruas A e B. Então ele deve trabalhar mais ou menos por aqui, tá? Entre as ruas A, que é essa aqui, ó, e a rua B, que é essa aqui. Certo? Então, repetindo, ele saiu daqui, veio até esse ponto aqui, depois ele veio até esse ponto aqui e parou bem aqui. Continuando, entre as ruas A e B. Para retornar à casa, Gustavo faz uma curva. Então, para voltar para casa, ele faz uma curva igual a Z, entrando na rua A, entrando e por fim voltando, né? Ele vem aqui pela rua A, voltando para a rua 1, após virar 150 graus. Okay? Então ele saiu daqui, veio para cá, parou aqui, depois ele voltou para casa. Ele fez esse percurso aqui, que está mais ou menos riscado em vermelho. Tá? Assim Gustavo chega em casa. Né? Nessa situação, qual é o resultado da soma dos ângulos que Gustavo precisou virar, ir e voltar? Né? Que ele precisou virar para ir e voltar. Então, basicamente, ele quer saber quanto é que são os valores de x, de y e de z, e depois vamos somar tudo isso. Tá? A história toda é apenas para dar uma contextualizada, mas você vai ter que medir os ângulos. O que fizemos no outro problema, nós vamos fazer aqui. Tá? Se eu estou analisando uma reta transversal, eu só posso fazer uma transversal com duas paralelas. Tá? Então, eu vou analisar essas duas aqui. Vou esquecer das outras retas e vou pensar só nessas duas aqui. O Z está aqui, ó. Eu não posso falar nada sobre o Y, tá? Porque o Y não está no vermelho. Apenas as retas, os ângulos que estão aqui no vermelho. Esse Z eu posso trazer para cá, porque eles são dois ângulos correspondentes, se você quiser, tá? Então, ó, esse aqui vale Z, esse aqui vale Z, esse aqui vale Z e esse aqui também vale Z, tá? Se eu quisesse analisar em relação a essa outra aqui, aqui também vale Z e aqui também vale Z, tá? Só para ficar todos os ângulos que medem Z especificado. O Z ficou em cima do 150? Não, o Z ficou vizinho ao 150. Então isso quer dizer que eles não são iguais, eles são suplementares. O Z vai ser 180 menos 150. O Z mede 30 graus. Tranquilo? Bem, já descobri o Z. Agora falta descobrir o X e o Y, tá? O X e o Y, eu vou utilizar a reta azul, tá? Essa e com esse número de 40 aqui, que vai me ajudar. Ó, se aqui é 40 e essa transversal aqui, tá? Ficar tudo na cor. Se aqui é 40, ó, azul, azul, 40 é um ângulo agudo. Esse aqui também é 40 e esse aqui também é 40. São ângulos correspondentes. Então, x vale 40. Certo? X vale 40. E se eu analisar essa, continuando no azul, essa reta aqui com essa, a mesma transversal, só que agora com outra paralela, tá? Com essa paralela aqui, ó, azul, 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 azul. Isso quer dizer que o meu y também mede 40. Tanto o x quanto o y medem 40 e o meu z foi 30. Somando os três, eu vou obter 110 x mais y mais z. Ok, pessoal? Sempre analisem uma transversal com as paralelas. Então, nessa transversal com a paralela, ó, esse ângulo é Z, esse ângulo é Z,
esse ângulo é Z, esse é Z e esse é Z. Nenhum ficou em cima do 150. Se não ficou em cima é porque eles são suplementares. A mesma coisa com o ângulo, né? Com o ângulo X. Se eu analisar essa reta aqui, se eu analisar esta reta aqui, com as transversais, ó, eu vou ter esse ângulo aqui, eu vou ter esse ângulo lá de cá, eu vou ter este ângulo aqui, eu vou ter esse ângulo aqui, eu vou ter esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Todos esses ângulos vão medir 40. Então, o x e o y, né, vão medir 40. Tá? Essa reta aqui não serviu para nada, só para atrapalhar mesmo o desenho, tá bom? Então, o x, o y valem 40 e o z vale 130. Somando tudo, dá igual a 180. Vamos à próxima. Vamos lá, questão número 26, diz assim, né? No plano cartesiano a seguir, alguns pontos foram marcados. Determine as coordenadas cartesianas de cada um desses pontos. Pessoal, pontos cartesianos, obrigatoriamente um ponto, ele é sempre representado por um valor impar, né? Um par ordenado. O primeiro sempre tem que ser x, o segundo sempre tem que ser y. Então você sempre vai começar aqui pelo x, depois você vai procurar o y, tá bom? No caso aqui eu quero que você localize, então vamos às letras. Vamos começar em ordem. O ponto A, cadê o ponto A? Está aqui. Então você sempre vai primeiro em direção ao eixo x, menos 4. E depois em relação ao eixo y, 3. Acabou. Ponto B. Procura o ponto B. Cadê o B? B. B está bem aqui. Vai primeiro para baixo, para o eixo X, né? Não necessariamente é para baixo. E depois para o eixo Y. Bom? Ponto C. Cadê o C? O C está bem aqui. Primeiro para o X, depois para o Y. Aquele ponto que pouca gente erra, né? Próximo ponto. Ponto ABC. Cadê o D? O D está aqui, ó. O D está em cima da linha. Quando está em cima da linha, alguém é zero, tá? Alguém zera. Aí como é que eu sei qual? Bem, esse menos 3 aqui é de quem? É do x ou do y? É do x. Se o menos 3 é do x, o y só pode ser zero. Ok? Ponto E. Cadê o ponto E? O ponto E está bem aqui, ó. Coordenadas 3 e 0. E o ponto F está ali embaixo. Aquele ponto aqui, esse valor aqui é y, que vale menos 2. Se é o y que vale menos 2 e ele está em cima da linha, é porque o x é 0. Ok? Mais uma questão respondida, você só tem que prestar atenção na ordem. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Tudo bem? Questão 27. Ele quer que você represente no plano cartesiano a seguir as retas A, B e C, D, que passam pelos pontos A, menos 2, 3, B, 4 e 3, C, menos 1 e menos 4, D, 2 e menos 4. E diga qual é a relação existente entre essas duas retas. Primeira coisa que você vai fazer, você vai passar uma reta na horizontal e vai chamar essa reta de eixo X. Passar uma reta na vertical, vai chamar de eixo Y. Se puder fazer isso no plano cartesiano, fica até melhor, tá? Plano cartesiano, cada tracinho desse aqui, você vai dizer que é 1 centímetro ou é uma unidade, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Positivo para a esquerda, para a direita, negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Para cima, os positivos. 1, 2, 3, 4. Para baixo, os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá bom. Os números aqui até 4 vai bater, então não precisa aumentar muito mais do que isso. Ok? Vamos lá. Primeiro ponto, menos 2 e 3. O menos 2 do x vai encontrar com 3 do y. Onde é que eles vão se encontrar? Bem aqui. Tá? Então esse aqui é o meu ponto A. Tranquilo? Ponto B.
4 e 3. O 4 vai se encontrar com o 3. Onde é que eles vão se encontrar? Prolonga, faz os risquinhos para ver. Eles vão se encontrar bem aqui, tá? Bem aqui. Próximo ponto. Ponto C, de coordenadas menos 1 e menos 4. Bem aqui, menos 1 do x com menos 4 do y. E o outro é o 2 com o menos 4. O 2 e o menos 4 se encontram bem aqui. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que traçar uma reta que passe por A e B, uma reta que passe por C e D. E pela posição que você está vendo aqui, essas duas retas são paralelas. E é só isso. Vamos ao próximo. E para finalizar o nosso TD com a questão 28, em um plano cartesiano foram marcados pontos A, de coordenadas 5, 2, B, menos 3, 4, C, menos 2, menos 3 e D, 2 e 0. O único quadrante em que não há nenhum ponto marcado, né? Qual é o único quadrante, né? Mesma coisa, tá, pessoal? Vamos marcar o x, eixo y, uma linha quadriculada, e aí você vai marcar os pontos, tá? Lembrando que aqui é o x, aqui é o y, ponto 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o 5 com 2. 1, 2. Então 5 e 2 é bem aqui. Ponto A. Ponto B. Menos 3 e 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui é o 3, então menos 3 com o 4 vai ser o quê? Menos 3 com 4 é bem aqui. Ponto B. Ponto C, menos 2 com menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 2 e menos 3 é bem aqui. Ponto C. E ponto D, 2 e 0. X vale 2 e y vale 0. Está sobre a linha, tá? O único quadrante que não tem pontos é esse aqui. Aí que quadrante é esse, né? Ó, começa do quadrante aqui dos positivos, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Então, quadrante que não tem nenhum elemento é o quarto quadrante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da revisão, estudem e uma boa prova.